Coisa boa, né? Graças a Deus. Que venham mais. Meus irmãos, eu quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do verso 9 ao verso 10, versos 9 e 10. A palavra do Senhor diz-nos assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nesta manhã, irmãos, chegamos ao capítulo 15 de O Peregrino. E neste capítulo, John Bunyan, autor da obra, narra o episódio em que dois servos de Deus, chamados Cristão e Esperança, deixam a cidade da vaidade após o martírio de Fiel e a libertação sobrenatural ocorrida com Cristão. No capítulo 15, há três circunstâncias distintas. E nelas, os servos de Deus são expostos aos perigos da avareza, isto é, os perigos do amor ao dinheiro, por pessoas que, além de não temerem a Deus, são amantes de si mesmas e deste mundo. E de acordo com Bunyan, todas elas formadas na escola do senhor Cobiça, na província de Avidez. A primeira pessoa é um senhor chamado interesse próprio. Ele é um homem de caráter vergonhoso, um daqueles patifes religiosos não ensináveis, que pensam saber toda a verdade. Ele é do tipo que prefere a religião sem riscos e que lhe dá alguma segurança pessoal. Portanto, não é o tipo de companhia que convém aos santos. Por isso, Cristão e Esperança, com o discernimento próprio, que é devido àqueles que são peregrinos, imediatamente se afastam dele, a fim de não serem contaminados pelo seu orgulho e pela sua hipocrisia. Agora, apesar de afastados de interesse próprio, um pouco à frente, Cristão e Esperança olham para trás e notam que aquele trapaceiro não está mais sozinho. Há três colegas de infância, dos tempos em que ainda viviam na cidade do amor ao lucro, caminhando com ele, lado a lado com ele. Os seus nomes são apego ao mundo, amor ao dinheiro e avareza. Esses homens são religiosos. Embora religiosos, eles se apegam à razão para apoiar os seus pontos de vista, porque as escrituras não lhes são suficientes. Após um tempo de conversa, esses quatro, ou seja, apego ao mundo, amor ao dinheiro e avareza, além do interesse próprio, decidem criar ciladas para Cristão e Esperança. Mas eles são duramente confrontados e silenciados. Finalmente, os servos de Deus chegam a uma planície, onde são abordados por um tal Dimas, cidadão do Monte do Lucro. A sua tarefa é convidar os peregrinos que ali passam a obterem os tesouros deste mundo, mas Cristão o repreende por saber quem ele é e a quem ele também serve. Por isso, ambos tratam de se desvencilharem dele e seguirem o caminho, não repetindo aquele feito da mulher de Ló, cujo coração obstinado
a levou a desobedecer a Deus e olhar para trás, sendo transformada em estátua de sal. Esse episódio, meus irmãos, do capítulo 15 de O Peregrino, mostra um grande perigo que constantemente se aproxima dos homens, principalmente daqueles que, como nós, estão a caminho da cidade celestial. E esse perigo tem um nome, chama-se avareza ou amor ao dinheiro. Por causa dela, Judas traiu nosso Senhor por 30 moedas de prata. Por causa dela, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. E por causa dela, Simão, o mago, tentou comprar o poder de Deus. Nas Escrituras, meus irmãos, a avareza é um pecado grave, visto ser, conforme as palavras do apóstolo Paulo, raiz de todos os males, mas também, conforme Colossenses 3,5, idolatria. A avareza é idolatria. E ao tratar do tema em sua carta a Timóteo, o apóstolo Paulo procurava alertá-lo dos perigos causados pelo amor ao dinheiro. E lembrem-se, Timóteo é um pastor e correria riscos. Ele chega a fazer menção a certos líderes eclesiásticos que, à semelhança de muitos líderes eclesiásticos hoje, fazem da vida religiosa, ou faziam da vida religiosa, fonte de lucro. E para que Timóteo se mantivesse fiel à sua vocação, ele não deveria ceder. Ele deveria olhar para o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que jamais desejou ser pesado às igrejas, embora reconhecesse que todo trabalhador, inclusive Timóteo, merecesse o seu salário. E quando a avareza, meus irmãos, é citada nas Escrituras, ela é comparada, como disse há instantes, ao pecado da própria idolatria. E se é idolatria, aquele que pratica a avareza, portanto o avarento, é um idólatra. O Novo Testamento, para causar ainda maior espanto a todos nós, mostra que há religiosos avarentos. Por exemplo, Lucas, no seu evangelho, narra que os fariseus eram avarentos, embora fossem religiosos. Os contemporâneos de Paulo e Timóteo, conforme o texto de 1 Timóteo, eram também avarentos. O apóstolo Pedro fala dos que no contexto da igreja de Jesus fariam como pessoas avarentas, comércio do povo de Deus. E meus irmãos, atualmente o cenário é o tipo de cenário bastante oportuno para a prática pecaminosa da avareza. Os investimentos em favor da avareza ultrapassam hoje a casa de bilhões de dólares. Esse sistema é o que gera a corrupção presente, por exemplo, no governo, a corrupção no trabalho, a corrupção na religião. É o que move as casas de apostas, as famosas betes, levando homens e mulheres à ruína econômica e destruição mental. É um sistema de força descomunal capaz de arrastar pessoas à desgraça, levando-as a acreditar que o dinheiro lhes dará segurança à alma, embora não dê. E ao tratar desse assunto, o apóstolo Paulo ensina que o obstinado desejo do coração por riquezas coloca os homens em uma espiral descendente em direção à ruína. Este é o ensino de Paulo. O obstinado desejo do coração por riquezas coloca os homens em uma espiral descendente em direção à ruína. O texto diz que os homens caem em tentação e armadilha e em muitas paixões tolas e nocivas, as quais mergulham em ruína
e destruição. Meus irmãos, por isso, não poucas pessoas no contexto da fé cristã, como a própria Escritura demonstra, já sucumbiram diante das seduções provocadas pelo dinheiro. E Paulo diz que alguns chegaram até a perder a própria fé. No Sermão da Montanha, nosso Senhor advertiu os seus discípulos sobre o perigo da avareza. A certa altura ele disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E ele continua dizendo: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E meus irmãos, notem, essa é a única vez em todo o Novo Testamento em que algo rivaliza com o nosso Deus. Inclusive, é dado nome a essa divindade: Mamon. Essa é a razão para que o avarento seja considerado idólatra, pois o seu Deus é outro, e não o Deus das Escrituras. Tendo essas coisas em mente, nós precisamos voltar então para o texto e perceber algumas questões para as nossas considerações. Então, em primeiro lugar, eu quero ressaltar que o obstinado desejo pelas riquezas conduz à queda. Paulo ensina isso claramente. O obstinado desejo pelas riquezas conduz à queda. Observem as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, no início do verso 9. Os que querem enriquecer caem em tentação e armadilha e em paixões tolas e nocivas. O que são essas palavras, meus irmãos, senão uma gradação e espiral descendente? A maneira como Paulo construiu o texto, ele vai mostrando a contínua queda. Primeiro, cai em tentação. Seduzido pela tentação, cai em armadilha. Presas nas armadilhas, suas paixões tornam-se tolas e nocivas. Cada vez pior é a sua condição. Portanto, uma espiral descendente, é uma queda. Primeiro, os que querem enriquecer caem em tentação, são seduzidos. Segundo, são apanhados por uma armadilha. Terceiro, são controlados por paixões tolas e nocivas. Está, portanto, claramente demonstrado que o obstinado desejo do coração pelas riquezas conduz os homens à queda, à ruína. Se você já caçou passarinhos, conhece um pouco desse processo que Paulo está dizendo aqui. Eu era uma criança de mais ou menos 5 ou 6 anos e o meu avô me levava para caçar rolinhas, lá na cidade do Rio de Janeiro. E às vezes nós as capturávamos usando atiradeiras ou bodoques, né? Atiradeiras ou bodoques. Colocávamos uma pedra e acertávamos a rolinha e ela viraria um petisco delicioso posteriormente. Mas em outras ocasiões, nós montávamos uma armadilha ou uma arapuca. E nós a tentávamos, eu e meu avô, tentávamos os pássaros, oferecendo-lhe comida no interior da arapuca. Já no interior da arapuca ou da armadilha, o pássaro lá, o que fazíamos? Puxávamos o barbante. E imediatamente o pássaro era capturado. Ele tentava escapar, ele se batia, mas o seu esforço era todo em vão, pois já não havia mais o que fazer. Ele havia sido capturado. Ora, meus irmãos, o que o meu avô e eu éramos para a rolinha capturada, é a avareza para os homens. Ela cria um ambiente sedutor com a capacidade de tornar obstinado o coração humano, que acaba resultando num forte e excessivo desejo por riquezas. A avareza faz isso. Ela seduz, criando em nós um desejo louco pelo dinheiro. Só que o que um coração obstinado
não é capaz de perceber é que os seus desejos conduzem a uma arapuca, a uma armadilha, nas palavras do apóstolo Paulo. Isso explica, inclusive, o porquê de nosso Senhor Jesus ter dito que dificilmente, palavras de nosso Senhor, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. São palavras de nosso Senhor. E por que isso, meus irmãos? A avareza controla os homens por meio de paixões tolas. A avareza é idolatria. E quem se entrega a ela, se entrega a Mamon, que é outra divindade. Portanto, meus irmãos, observem, o obstinado desejo pelas riquezas conduz os homens à queda. Mas, em segundo lugar, as paixões causadas pela queda, essas paixões tolas e nocivas causadas pela queda, conduzem a uma ruína ainda maior. Observem as palavras, a parte final do verso 9, escrito pelo apóstolo Paulo, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Observem que a espiral descendente não acabou. Ele caiu e agora ele é mergulhado mais a fundo nessa condição criada pela avareza, pelo amor ao dinheiro. É mais ou menos a condição do pássaro já capturado. Ele já está na armadilha. E dentro dessa arapuca, dentro dessa armadilha, não lhe resta outra coisa. Não há o que pode ser feito de fato. O avarento cai em tentação e é capturado pela armadilha e é tomado pelas agitações da sua decisão. Agora, como se não bastasse, as paixões tolas e nocivas o fazem mergulhar em ruína e destruição. As paixões causadas por essa queda conduzem à ruína e levam os homens ao caos. Agora, as palavras ruína e destruição, no contexto de 1 Timóteo, têm uma origem comum. Normalmente, por causa da nossa moldura cristã ou teológica de pensamento, nós imaginamos que Paulo estivesse aqui falando de morte ou de inferno. Mas não é esse o caso aqui. Ele ainda não chegou lá. Essas palavras remetem à ideia de perda. Perda das riquezas. Porque as riquezas não são eternas. Quantos de nós já não ouvimos, principalmente os mais velhos, dizerem que tudo o que vem fácil, vai fácil? As riquezas, meus irmãos, não trazem as garantias desejadas pelos homens. Elas não são capazes de oferecer o necessário à satisfação da alma. O desejo de enriquecer deslumbra as pessoas ao ponto de entrar em uma rota descendente de ruína e destruição. Infelizmente, esse não é o caso apenas de pessoas não religiosas. Há muitas pessoas no contexto da religião e até mesmo da igreja de Jesus deslumbradas. Esse deslumbre, o apóstolo Paulo chama de paixões tolas. Tais pessoas nunca hesitam o suficiente antes de cederem a seus corações obstinados. E sendo nocivas, levam à morte todos aqueles que, por ela, são capturados. Essas paixões tolas, fruto da incredulidade, porque o avarento ele não confia em Deus.
O avarento não acredita que Deus supre necessidades. O avarento é idólatra. E ainda que ele não tenha consciência de que ele é um idólatra em relação a Mamon, ele é idólatra em relação às certezas do seu coração, de que Deus não supre. Ele confia tanto em si, que ele não é capaz, seus olhos estão fechados para enxergar a realidade. Meus irmãos, é o fundo do poço, mas a pessoa não vê. Mas o texto também ensina, meus irmãos, em terceiro lugar, que essa ruína tem consequências temporais e eternas. Veja o verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nesse verso há dois destaques. O primeiro, todos sabemos de cor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não preciso aprofundar isso, mas eu apenas vou destacar que o problema não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. Isso faz uma enorme diferença. Porque quando o dinheiro é usado por nós como algo dado por Deus a nós, para nós servirmos a Deus e ao próximo, está tudo bem. Mas se o nosso coração é posto na riqueza e a nossa confiança está no que a riqueza proporciona, então sim, aí a situação é grave. Quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, provavelmente males aqui não são aqueles males de toda espécie, mas os males citados pelo próprio apóstolo Paulo nos versos anteriores. É o amor ao dinheiro, ou avareza, que provoca a queda daqueles que são capturados por ela. Isso é um mal. E como raiz desses males, a avareza absorve nosso tempo e nossas energias, conforme mais e mais, corrompendo mais e mais as nossas percepções, inclusive sobre Deus. Porque o papel da raiz é absorver para nutrir. Então, como raiz, ela absorve nosso tempo, ela absorve nossas energias, porque nós confiamos nela, na riqueza. Nós não sabemos viver na dúvida sobre o dia de amanhã, mas o nosso coração se alegra quando nós olhamos a conta bancária e dizemos: não, nós temos, vamos ficar tranquilo. Meus irmãos, vida cristã com conta bancária cheia, eu diria que é uma maravilha e é fácil demais. Eu quero ver você confiar na escassez. Lembra do texto de Filipenses que nós lemos aqui? O que Paulo diz? Aprendi a ter em abundância e a passar necessidades, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece não significa, bom, tudo posso naquele que me fortalece, posso ter um carro. Tudo posso naquele que me fortalece, posso ter uma casa de praia. Tudo posso naquele que... Não, você não entendeu o que o texto está dizendo, você está cometendo um equívoco de leitura. Tudo posso ali é ter em abundância e passar a necessidade, seja qual for a circunstância, a situação, eu tudo posso, por causa dele, e não por causa de mim, e nem por causa da minha conta bancária. Você entende? Você entende que o limite da incredulidade para a credulidade é fininho? É fininho. E isso começa a expor o nosso coração e mostrar que muitos de nós convivem mais com a incredulidade do que com a confiança no Senhor. Mas esse verso também faz um outro destaque e diz respeito a duas consequências dessa busca desenfreada pelas riquezas.
Ele diz, ela desvia da fé os homens. É óbvio. Se a avareza, que é o amor ao dinheiro, é servir a Mamon, é ser idólatra, porque é uma idolatria, é claro que desvia da fé. É claro que desvia de Deus. E sempre haverá as circunstâncias criadas por interesse próprio, ou por apego ao mundo, ou por amor ao dinheiro, ou por avareza, ou por dímas, para nós cedermos. Para nós cedermos. Só que a avareza desvia da fé os homens, e esses homens se afligem por causa disso com muitas dores, diz Paulo. E meus irmãos, se nós entendemos o que Paulo escreveu e aquilo que nosso Senhor ensinou, não devemos ficar perplexos com essa conclusão. Pois lembrem-se que a avareza é idolatria, e portanto o avarento serve outro senhor. Mesmo que a semelhança de interesse próprio, apego ao mundo, amor ao dinheiro, avareza e dímas, eles sejam religiosos. Nós não somos aceitos por Deus na base da religião. Ser religioso não resolve o nosso problema. A questão é aqui, é no coração. A avareza, portanto, meus irmãos, desencadeia consequências temporais e eternas. E isso deve nos levar a observar as contínuas observações ou advertências bíblicas. Há um autor cristão chamado Sinclair Ferguson. Ele escreveu basicamente o seguinte: no Novo Testamento, não existe um crente cuja perseverança seja tão garantida que ele possa se dar ao luxo de ignorar os alertas que soam com tanta frequência. No Novo Testamento, não existe um crente cuja perseverança seja tão garantida que ele possa se dar ao luxo de ignorar os alertas que soam com tanta frequência. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, de que nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo, e de fato isso é uma bênção. Mas todos devemos estar empenhados para consolidá-la naquilo que Deus nos chama a fazer. Porque assim fazendo, diz o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 1, verso 10, jamais tropeçaremos. Jamais tropeçaremos. Portanto, meus irmãos, eu espero que esteja ficando claro para todos nós que o obstinado desejo do coração por riquezas coloca de fato os homens em uma espiral descendente em direção à ruína. E isso deve ser devidamente compreendido por todos nós. E uma vez que o compreendamos, devemos considerar e ajustar todo o nosso procedimento para vivermos uma vida digna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero passar a 3 rápidas aplicações à luz do texto que estamos considerando. Em primeiro lugar, meus irmãos, desconfie sempre das intenções do seu coração. Desconfie sempre das intenções do seu coração. O nosso coração, meus irmãos, não é um coração confiável. Jesus disse aos discípulos que do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Se o coração de uma pessoa não foi tratado pelo Senhor, então ele é solo pedregoso ou cheio de espinhos, produzindo apenas aquilo que é inútil. Mas para os que estão em Cristo, nós que estamos em Cristo, suspeitar de nós mesmos e do nosso coração é necessário.
Quando a Escritura diz, maldito o homem que confia no homem, nós tendemos a pensar que ele está falando sempre do outro, né? Maldito é o homem que não confia no outro homem. Mas não se esqueça de que nós somos homens. Então, maldito é o homem que confia em si mesmo também. Confia nas suas perspectivas. Confia nas suas certezas. Confia nas suas convicções. Maldito. É o que Provérbios diz. Homem não deve ser o alvo da nossa confiança, mas Deus. Portanto, irmãos, desconfiem de si. Desconfiem sempre das intenções do seu coração. Ponham à prova os desejos do seu coração. Em segundo lugar, tendo o que comer e o que vestir, irmãos, estejamos satisfeitos. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. É possível que quando você ouve essas coisas, você pense assim, tá jogando pesado, né, pastor? Só comer e vestir? Eu sou filho do rei. Eu sou cabeça, não sou cauda. Já falaram isso, né? Tenho que prosperar. Lembro lá do Salmo 73. Por que os ímpios prosperam e eu que sou teu servo não consigo nada? Mas eu vou contrariá-lo. Pois o Evangelho ensina a estarmos satisfeitos em toda e qualquer circunstância. E se você tem dúvidas de que nós devemos estar satisfeitos tendo o que comer e o que vestir, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8. O que está escrito? Paulo diz assim: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Sabe por que a gente fica louco nessa vida? Porque a gente quer mais do que a gente deveria ter e o que é suficiente para viver. Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, meus irmãos, estejamos satisfeitos. Estejamos satisfeitos. Estejamos satisfeitos. Os que confiam na provisão divina se satisfazem com o que Deus lhes dá. Então, meus irmãos, satisfaçam-se com o que Deus lhes dá. Davi disse: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Davi não disse que o justo não vai ter lutas. Davi não disse que o justo não vai passar eventuais privações. O que Davi diz é que não falta, por uma razão, aquele que cuida dos pássaros, dando-lhes o que comer, é o que nos dá o que comer. Aquele que veste os lírios do campo, é o que nos dá o que vestir. Se temos o que comer e temos o que vestir, estejamos satisfeitos, meus irmãos. Satisfeitos. Não caiam nas seduções da avareza. Não caiam nas seduções da avareza. Satisfaçam-se com o que Deus lhes dá. E uma terceira aplicação: pratiquemos o bem e repartamos com quem nada tem. Pratiquemos o bem e repartamos com quem nada tem. Há pessoas, meus irmãos, mesmo na igreja, ouçam isso, há pessoas que mesmo na igreja viverão em condições melhores que as outras, e não tem problema algum. Não tem problema algum. Se alguém tem mais recursos do que outras pessoas na igreja, não tem problema algum. Não há pecado nisso.
Nem o pobre, nem o rico devem sofrer pelas condições que Deus lhes dá. Nenhum problema. Entendam o seu estado como uma bênção que Deus lhe dá. Você tem recursos? Bendito seja o nome do Senhor. Você passa tempos de privação? Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma bênção. Então, na igreja, haverá pessoas em condições melhores que as outras, e não tem problema nenhum. Haverá os que têm alguma conta bancária, e aqueles que têm apenas o suficiente para viver. Ali, sabe, no limite. Viver no limite. Agora, um e outro, ambos, portanto, devem aprender a louvar ao Senhor por aquilo que Deus lhes dá. Aprendam a agradecer aquilo que Deus lhes dá. Agora, os que têm abundância, e mesmo os que têm apenas o suficiente para viver, devem se exercitar na virtude da compaixão para socorrer as pessoas. Veja, o socorro não tem que vir apenas daqueles que têm recursos. Porque mesmo os que não têm recursos podem socorrer. Podem eventualmente se privar de alguma coisa para socorrer uma outra pessoa. Lembrem-se da oferta da viúva pobre. Jesus diz o que acerca dela? Ela deu do que não tinha. Mas ela deu mais que todos os outros que tinham dado quantidades de dinheiro. Todos nós devemos praticar o bem, não importando a circunstância que a gente viva. Se abastados, se tendo em abundância, ou passando necessidades. Nós precisamos ter os olhos voltados para os outros e socorrer os que nada têm. Lembrem-se que há maior felicidade, maior bem-aventurança em dar do que receber. Portanto, nós devemos praticar o bem. E meus irmãos, ainda mais no aspecto da igreja, nós precisamos socorrer aqueles que pertencem da família da fé. O apóstolo Paulo ensina isso. Façamos bem a todos, mas principalmente aos da família ou aos domésticos da fé. É uma vergonha para a igreja quando alguém da igreja passa necessidades. A igreja precisa socorrer. E não precisa ser a instituição igreja, porque a gente tem a tendência de sempre terceirizar, né? A gente terceiriza para o governo, a gente terceiriza para a igreja. Não, a gente não terceiriza, a gente põe a mão no bolso e socorre. Essa é a grande diferença, eu não vou aprofundar isso, mas entre os que acham que a igreja é um grande comunismo. Não é. Comunismo tira de todo mundo para dar para alguém, por meio do Estado. Na igreja, nós colocamos a nossa mão no bolso e fazemos. Portanto, não é comunismo. A gente não terceiriza, como a gente faz para com o Estado. A gente põe a mão no bolso e a gente socorre, sem que as pessoas precisem saber. Não é? Fazemos para a glória do Senhor. Então pratique o bem, meu irmão. Reparta com quem não tem. Eu quero terminar. Mas ao terminar, eu preciso dizer que aquilo que vou dizer agora não é do meu interesse ser desrespeitoso com qualquer um de vocês. Mas eu preciso encerrar este sermão de uma maneira provocativa. Nas últimas décadas, meus irmãos, devido a erros cometidos em nome da fé, há muitos problemas ligados a dinheiro em nome da fé, o que inclui a avareza de certos líderes evangélicos, homens que têm amor pelo dinheiro e que cuidam de igrejas locais. Tem surgido ideias bastante antagônicas e estranhas no nosso meio.
E há duas que eu desejo destacar. A primeira está ligada à teologia da prosperidade. A segunda, a uma percepção equivocada sobre o Novo Testamento. Para alguns, se formos fiéis ao Senhor, ao doar nossos recursos financeiros e bens à igreja, Deus nos honrará com os bens financeiros, com móveis, com imóveis, com patrimônios ainda maiores. O devorador não nos alcançará. Já ouviu isso? Se formos fiéis, o devorador não vai nos alcançar. Então a gente dá, a gente oferece, a gente dá. Por outro lado, há também os que dizem que não há qualquer obrigatoriedade em dar a 10ª parte do que ganhamos à igreja. Pois dizem eles, não há ensino bíblico e explícito sobre isso no Novo Testamento. Essa é a alegação. E essas pessoas não apenas não dizimam, como também não ofertam de forma alguma. Dois lados. Eu dou para ter, é quase uma barganha, e eu não dou porque não tem ensino explícito. Certamente, irmãos, alguns de nós já nos deparamos com pessoas que pensam assim, ou talvez nós mesmos sejamos essas pessoas. E aí está a provocação. Mas eu pergunto, qual a real diferença entre um e outro? Ou seja, qual a real diferença entre os que defendem as ideias da teologia da prosperidade e os que defendem que não há ensino explícito sobre dízimo no Novo Testamento? Qual é a real diferença entre eles? Eu pergunto, eles são realmente diferentes? Ou será que um e outro são filhos de uma mesma mãe, chamada avareza, que é idolatria, cujo sangue comum dessa mãe corre em ambas as veias? Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por tua santa palavra e pelas advertências que dela recebemos. Que o Espírito do Senhor aplique-a aos nossos corações. E que em resposta a esta obra poderosa do Senhor, honremos o teu nome. Ensina-nos, Senhor, a confiar na providência do Senhor. Ensina-nos a confiar de que o Senhor provê para cada dia. O Senhor nos dá o que comer e beber, e o Senhor também nos dá o que vestir. E muito obrigado, ó Deus, porque não nos tem faltado. A despeito de todas as lutas, dificuldades, incertezas, o Senhor tem provido para cada um de nós. O Senhor tem nos abençoado e nós te agradecemos por isso. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor incline o nosso coração completamente para o Senhor e que não haja em nós qualquer raiz de avareza, de amor ao dinheiro, que nos faça, ó Deus, ter corações idólatras, distantes de Ti. Livra-nos, ó Deus, dessa armadilha. Livra-nos, ó Deus, deste pecado. E ensina-nos a confiar no Senhor. E que Teu nome em todas as coisas seja glorificado. É nossa oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento? Vamos ficar em pé.